Presta atenção se você está endividado. Nesse vídeo eu vou trazer um esclarecimento que não serve apenas para os aposentados e pensionistas, mas para todos os brasileiros. Se você está com problemas na sua vida financeira, principalmente ligado a dívidas com bancos, presta muita atenção nesse vídeo. Eu vou trazer para você uma informação que pode fazer total diferença na sua vida. Se você é uma pessoa que tem problemas com as dívidas estão tirando o seu sono, assista esse vídeo até o final. Se você tem uma dívida antiga, pode ser um empréstimo, alguma coisa, com mais de 5 anos, existe uma decisão importante do STJ que pode impedir que essa dívida continue sendo cobrada de você. E muita gente não sabe disso ainda. Sim, você pode estar sendo cobrado de forma indevida nesse exato momento. Você pode estar abrindo mão de um dinheiro que ajudaria na sua casa, nas suas contas. Você está abrindo mão desse dinheiro e dando ele para o banco por falta de informação. E o pior é que essas cobranças que você sofre podem estar acontecendo por telefone, mensagem, WhatsApp, cartas até a sua casa, causando preocupação, medo e, em alguns casos, até vergonha. Mas calma, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar de forma simples e direta o que realmente diz a lei e o que mudou com essa nova decisão do STJ. E principalmente, o que você pode fazer a partir de agora para proteger o seu bolso e as suas finanças. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você chegou agora no canal, não esquece, se inscreve. Aqui todos os dias eu trago vídeos relacionados a assuntos de interesse público, mais voltado também a aposentados, pensionistas do INSS, mas vira e mexe a gente traz aqui comunicados de bancos e também de decisões direcionadas aí aos trabalhadores, como é o caso desse vídeo. Vamos lá, pessoal. Existe um conceito muito importante no direito que é chamado de prescrição da dívida. Na prática funciona assim. Quando você deixa de pagar uma dívida, seja um empréstimo, financiamento ou qualquer outro tipo de débito, a empresa credora tem um prazo de até 5 anos para tomar medidas legais e cobrar essa dívida de você na justiça. Eu vou te dar um exemplo simples. Presta atenção, presta muita atenção. Imagine que você fez um empréstimo em um banco. Eu vou dar um exemplo aqui como o Banco Bradesco. E acabou atrasando o pagamento de uma parcela. A partir desse atraso, começa a contar um prazo de 5 anos. Durante esse período, o banco pode entrar na justiça, cobrar a dívida, tentar bloquear valores em conta, enfim, usar os meios legais disponíveis. Mas aqui está o ponto importante. Se esse prazo de 5 anos passar e o banco não fizer nada judicialmente, a dívida passa a ser considerada prescrita. E o que isso significa na prática? Significa que ela não pode mais ser cobrada judicialmente. Ou seja, a empresa perde o direito de te cobrar essa dívida na justiça. E agora vem a parte que gera mais dúvida. E fora da justiça, o banco pode continuar cobrando? E é exatamente isso que o Supremo Tribunal de Justiça analisou recentemente e a decisão foi clara. Dívida prescrita não pode ser cobrada nem judicialmente, nem extrajudicialmente de forma abusiva. Ou seja, não pode haver cobrança insistente por parte do banco. Não pode haver pressão, constrangimento ou qualquer tipo de prática que incomode ou prejudique você. Mas então, por que tanta gente continua recebendo cobrança mesmo depois de anos? Isso acontece por causa de serviços como Serasa, SPC, Acordo Certo e outros. Essas plataformas costumam manter registros das dívidas e enviam mensagens oferecendo acordos, descontos e oportunidades de quitação. E aqui é muito importante você entender a diferença. Uma coisa é cobrança abusiva, outra coisa é tentativa amigável de negociação. O que o STJ decidiu é que pode haver sim uma tentativa amigável, pode haver a proposta de um acordo, pode também haver oferta com desconto, mas tudo isso precisa ser feito com respeito, sem pressão, sem insistência exagerada e sem constrangimento. Agora presta atenção nesse detalhe porque ele é extremamente importante. O seu nome não pode ficar negativo para sempre. Quando uma dívida é registrada em órgãos como o Serasa ou o SPC, essa informação só pode ficar disponível
para consulta por outros bancos por até 5 anos. Depois disso, ela deve ser retirada por completo. Ou seja, o seu nome precisa ser limpo automaticamente após esse prazo. Mas aqui acontece algo que confunde muita gente. Quando você consulta o seu próprio CPF, pode sim ainda aparecer aquela dívida antiga. E a pessoa pensa, pô, meu nome está ainda sujo. Mas não é bem assim. Essas informações podem aparecer apenas para você como um histórico de dívidas. Agora, para terceiros, como bancos, empresas ou lojas, essas dívidas com mais de 5 anos não podem aparecer. E se aparecerem, aí sim, isso pode gerar um direito de indenização por danos morais. Outro ponto fundamental da decisão do STJ é o seguinte: a dívida prescrita se torna inexigível. Traduzindo de forma simples, a empresa não pode te obrigar a pagar, você não precisa mais pagar. A empresa não pode entrar na justiça, ela não pode te pressionar e ela não pode expor o seu nome. Mas atenção, isso não significa que a dívida deixou de existir completamente. A dívida, ela ainda existe, mas ela não pode mais ser cobrada de forma legal. Por isso, algumas empresas ainda tentam negociar, oferecendo grandes descontos, justamente para tentar recuperar parte do valor. Então, o que você deve fazer se estiver passando por essa situação? Primeiro, é manter a calma. O segundo ponto é entender os seus direitos. Se você está sendo cobrado por uma dívida com mais de 5 anos, de forma insistente ou abusiva, isso pode se tornar aí uma cobrança irregular. Se o seu nome ainda estiver negativado após esse prazo, também é irregular. E nesses casos, você pode e deve buscar os seus direitos. Como eu falei antes, isso pode gerar para você uma indenização por danos morais. E olha, eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo está passando por dificuldades financeiras, preocupada, sem saber o que fazer. Mas informação é poder. E entender isso pode tirar um peso enorme das suas contas. Principalmente se você é uma pessoa que está dormindo, não está conseguindo dormir, ou está sempre preocupado, né, por conta aí de dívidas, dessas cobranças. Olha, eu sei que muita gente aqui no Brasil está passando por isso. E aí tem que tomar antidepressivo, remédio para ansiedade, todo esse tipo de coisas. Então, saiba dos seus direitos, porque isso pode te tranquilizar. E agora, me conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação assim? Já recebeu cobrança de dívida antiga? Eu quero saber a sua experiência. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa saber disso. Porque muita gente ainda está sofrendo à toa, sem saber dos próprios direitos. Fica com Deus, se cuida, fica tranquila se você está passando por uma dívida, se está sendo cobrado por uma dívida de mais de 5 anos, porque como você viu aqui, o direito está do seu lado. Nos vemos em um próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Tchau, tchau.